Meus amigos, boa noite a todos. Nós falamos sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo. Vimos a crítica de Santo Tomás a ele. O argumento que dizia que Deus é evidente por si mesmo, só que nós o conhecemos em graus diferentes porque conhecemos pelos sentidos. E como eles são limitados, nós temos a limitação dos sentidos. O nosso conhecimento é através dos efeitos. Como assim através dos efeitos? Então, um bom exemplo, alguém comentou aí agora há pouco sobre luz, vamos usar como exemplo aí o sol. No escuro, nós não vemos nada, então nós não temos conhecimento de alguma coisa naquele momento sobre aquele local. Quando nós estamos durante o dia olhando lá para fora ou dentro de casa, nós vemos os móveis, nós temos uma clareza com relação às pessoas, com relação às coisas todas. Então, a luz é fundamental para nós. Só que quando nós olhamos diretamente para o sol, ele nos cega, a luz é muito intensa. Então, conhecer pelos efeitos é olhar as coisas banhadas pela luz do sol, aí no caso deste exemplo, aí podemos vê-las, entendê-las, classificá-las, mas não necessariamente conseguimos olhar diretamente para a luz. Nós conhecemos as coisas dessa forma pelos efeitos, devido à limitação de nossos sentidos, porque a luz direta também nos cega. Então vamos falar agora sobre as 5 vias, porque uma vez bem assimilado o esquema geral das provas físicas ou metafísicas da existência de Deus, é fácil compreender os 5 argumentos ou as 5 vias que conduzem a Deus proposta por Santo Tomás. Estes argumentos partem das diferentes ordens de condicionamento ou de encadeamento que podemos observar no universo. Cada um nos conduz ao mesmo princípio absolutamente primeiro, que é Deus. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a prova pelo movimento. Santo Tomás considera esta a prova mais manifesta de todas. E para bem compreendê-la, é importante ter bem presentes ao espírito, ao mesmo tempo, a noção de movimento e o princípio geral em que se baseia a prova. E aí, então, temos que falar da noção do movimento. O termo movimento não designa apenas o deslocamento de um lugar para outro, mas, em geral, toda passagem da potência ao ato, isto é, de uma modalidade de ser a uma outra. Então, nós temos aqui a potência, nós temos aqui o ato, ambos são estáticos de uma certa forma, e a passagem de um ao outro, da potência ao ato, é o movimento. Como vimos em cosmologia, o que há de essencial no movimento é propriamente a passagem, enquanto passagem. O que faz do movimento uma realidade que participa a um tempo do ato e da potência. O movimento é, então, o sinal e a forma do que se chama, em geral, o vir a ser. Para adiantar, para colocar alguma coisa mais, para clarear um pouquinho mais, ato tem a ver com perfeição, com realização. Então, potência e ato é igual alguém que está acordado e alguém dormindo. No segundo momento, então, vamos falar da inteligibilidade, do vir a ser. E toda a questão estará, então, em descobrir o que torna inteligível, quer dizer, o que explica o vir a ser. Para isto, vai se recorrer ao princípio estabelecido na ontologia, segundo o qual tudo que se move é movido por outro. Quer dizer que nada passa da potência ao ato, a não ser sob a ação de uma causa já em ato.
o que significa, mais resumidamente, que nada pode ser causa de si mesmo. Em virtude deste princípio, Santo Tomás estabelece que o movimento exige um primeiro motor, o que não é mais do que uma aplicação do princípio geral da inteligibilidade do vir a ser. É evidente, diz ele, e nossos sentidos o atestam, que no mundo certas coisas estão em movimento. Tudo que está em movimento é movido por um outro. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, um ser seja a um tempo movente e movido. Quer dizer, que se mova a si mesmo e passe por si mesmo da potência ao ato. Logo, se uma coisa está em movimento, deve-se dizer que ela está sendo movida por uma outra. E isto porque, se a coisa que move, por sua vez, se move, é necessário, por outro lado, que ela seja movida por uma outra, e esta por uma outra ainda. Não se pode, assim, ir dessa forma ao infinito, porque não existiria, então, o motor primeiro, e daí se seguiria que não existiriam outros motores, pois os motores intermediários não movem, a não ser que sejam movidos pelo primeiro motor, como a faca não se move a não ser movida pela mão. Logo, é necessário chegar a um motor primeiro que não seja movido por nenhum outro. E este primeiro motor é Deus. Alguns pensadores julgaram poder fugir a esta conclusão, admitindo uma série infinita e eterna de motores imóveis. Se o mundo e o movimento, pensaram eles, são eternos, não há por que procurar um primeiro motor. Mas Santo Tomás responde que esta objeção não poderia atingir o argumento, porque não o toma no seu verdadeiro sentido. E, de fato, o argumento manteria toda a sua força na hipótese da eternidade do mundo, uma vez que o que se considera não é a série de motores acidentalmente subordinados no tempo, mas a série de motores atualmente e essencialmente subordinados. Atualmente, a planta cresce e seu crescimento depende do Sol. Mas o Sol, de que depende? O seu movimento atual, de onde provém? Se o recebe de um outro astro, este astro, por sua vez, de onde recebe atualmente o seu movimento? É impossível prosseguir ao infinito, seria suprimir o princípio e a fonte do movimento, e, portanto, o próprio movimento. Ora, o movimento existe, logo existe um primeiro motor. E se o mundo fosse eterno, seu movimento exigiria eternamente um primeiro motor. E aí temos os corolários. Da noção de primeiro motor imóvel, quer dizer, de um ser imutável na perfeição que lhe pertence por sua própria essência, podem-se deduzir imediatamente alguns corolários. Quais são eles?
Primeiro, o primeiro motor imóvel é infinitamente perfeito. Por quê? Porque toda mudança implica imperfeição. Uma vez que mudar é adquirir o ser que não se tem. Se, pois, o primeiro motor é absolutamente móvel, é que ele possui toda a perfeição, quer dizer, a plenitude do ser. Em outras palavras, ele é ato puro. Então, pensem comigo, para clarear. Nós temos a matéria-prima, é a máxima potencialidade mínimo de ato. No outro extremo, nós temos Deus, é o máximo de ato e mínimo de potência. Substância, então, é sinônimo praticamente de potência. Aqui. O espírito, ato. Não se esqueçam disso. E por quê? Porque o segundo diz o seguinte: o primeiro motor imóvel é um ser espiritual. Acabamos de explicar o porquê. Porque a matéria é corruptível, portanto, ela é essencialmente imperfeita. Então, sendo espiritual, o primeiro motor deve ser também inteligente e livre, pois inteligência e liberdade são propriedades essenciais dos seres espirituais. Terceira situação, o primeiro motor imóvel é eterno, uma vez que é absolutamente imóvel. Em quarto momento, podemos afirmar que o primeiro motor imóvel é onipresente. Por quê? Porque, sendo o princípio do movimento universal, está presente por seu poder a tudo aquilo que move, ou seja, a todo o universo. Eu tenho uma dúvida. A gente muda porque é imperfeito, é uma característica nossa, ou a gente muda porque quer chegar à perfeição? É a mesma coisa, né? O ato é a perfeição, é o espírito. Lembrando aqui que nós estamos falando literalmente, dentro da sua dúvida, da evolução. Nós estamos em potência, a nossa capacidade de ter essa condição de vir a ser, de trabalhar nesse movimento em direção ao ato, significa que nós não estamos ainda em ato. Então, se não estamos em ato, nós somos imperfeitos, nós estamos evoluindo. Por isso que eu falei que o ato é realização. E aqui nós chegamos à perfeição, que é a espiritualidade. Né? Ok? Tá. Maravilha! Essas 5 vias é muito importante saber, porque, como eu falei no caso do movimento, o motor primeiro, o motor da faca, por exemplo, eu sempre falo, é a mão, mas na realidade a mão é movida por alguém ainda. E esse alguém está sendo movido por alguma razão que pode ser até você mesmo. Foi o outro que gerou esse movimento. Ó? Só para vocês perceberem a nossa responsabilidade em tudo que acontece. Deu certo, eu sou responsável. Deu errado, eu sou responsável também. E nunca sozinho, porque nós somos movidos, impulsionados por outro, sempre. Por isso que eu falei que a paixão, que a gente viu antes como sendo uma coisa aparentemente falha, imperfeita, mas é maravilhoso demais, porque nós somos apaixonantemente seres humanos. Sabe por que o rapaz jogou o computador no mar? É que ele queria navegar na internet. Estes conceitos são fundamentais para se entender Deus. E quando a gente falou aí na imperfeição, nesse aspecto de não ser perfeito, Isabela, não é negativo, é uma característica nossa.
Até alguém de vocês lá atrás, quando eu perguntei, estamos aqui para quê? E foi respondido com muita graça, justamente isso, estamos aqui para evoluirmos. É exatamente isso, é para não sermos tão imperfeitos. Então, o que eu sugiro a vocês é que, enquanto a gente é bastante imperfeito, vamos curtir isso, porque a gente pode ser mais feliz nessa trajetória. Meus amigos, vida longa e próspera, muita paciência e perseverança. Abraço aos meus amigos. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa tarde, tá? Tchau, Yasser Mentai. Até amanhã, meus amigos.